Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Fadesa TV. E nós estamos hoje com um tema muito especial, que é a saúde mental no cotidiano, na vida cotidiana. E nós trouxemos aqui para vocês dois convidados muito especiais. O professor Bruno, que é coordenador de enfermagem aqui da Fadesa, a acadêmica Divina, que estuda psicologia e está engajada na luta aí de saúde mental, da saúde mental, né? E nós vamos conversar um pouquinho com eles sobre alguns assuntos que eu tenho certeza que vai ser interessante para todos nós. Vamos lá? Vocês podem se apresentar um pouquinho, falar de vocês. Claro, então eu vou iniciar. Um bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Fadesa TV. Natália, muito obrigado pelo convite. Está compartilhando algumas ideias, algumas orientações sobre saúde, voltado para a saúde mental em específico. E é um prazer estar aqui nesse momento, dividindo experiência com a professora Natália, com a Divina. Nós possamos entregar para você, então, boas respostas, bons resultados. Divina. Bom dia Natália, bom dia Bruno, muito obrigada pelo convite. Bom dia turma. Para mim esse convite chegou assim de surpresa, né? E é gratificante poder participar desse momento. A gente aprende quando fala e aprende ouvindo, né? E eu quero poder falar o que eu sei e quero sair daqui com mais um aprendizado. Muito obrigada pelo convite. Que bom. Eu que agradeço vocês terem aceitado o convite, né? Bom, falando de saúde mental, vamos perguntar primeiro o que é saúde mental. Perfeito. Compreender a saúde mental é um grande campo, né? Porque hoje em dia a gente entende a saúde como sendo algo muito amplo. Nós temos um conceito ampliado de saúde. O que seria esse conceito ampliado de saúde? A Organização Mundial da Saúde pensa hoje que uma pessoa saudável não é uma pessoa que apenas não tem doenças, mas a saúde ela contempla um grande complexo. Ou seja, hoje ela é entendida como algo que é bio, psico, sócio, espiritual. Olha como é interessante. São várias esferas que se interligam, né? se conectam. E aí, não é apenas uma área biológica, mas uma área psicológica, social e espiritual. Hoje em dia nós conseguimos entender a espiritualidade, isso é interessante, como parte da expressão de um ser humano. Então, a conexão com o divino, um trocadilho, a conexão com o divino, ela é importante, ela é necessária para o ser humano. Mas isso não diz sobre credo, crença, isso fala sobre espiritualidade. Transcendente. Né? Transcendente, exatamente. Essa nossa capacidade de interpretar o mundo, ela vem muito dessa dimensão espiritual, né? Então, todas essas esferas estão conectadas. E a saúde mental, então, seria o alinhamento de todas essas esferas. É quando a gente consegue manter um equilíbrio de bem-estar entre essas diversas áreas da vida. Então, eu posso garantir como uma saúde mental sendo esse bem-estar, esse equilíbrio entre essas dinâmicas, essas esferas de vivências. Isso mesmo. Isso vai significar que a pessoa não vai ter tristeza, não vai ter... Mas o que significa esse equilíbrio? O equilíbrio é exatamente conseguir dosar esses momentos. Entender cada uma das situações da vida, né? Exatamente. Que felicidades e tristezas fazem parte da vida. Exatamente. Mas como é que nós lidamos com ela? Essa forma como lidamos com as mazelas e as felicidades é que vai nos dar um bem-estar. É conseguir superar, é conseguir entender o propósito, é conseguir passar pelas etapas. Muito bom ouvir o professor. Vamos lá agora para a Divina. E aí, Divina, como que eu posso identificar que eu estou assim sendo prejudicada na minha saúde mental? Como que eu identifico lá o pessoal de casa? Como que eles vão identificar se eles estão precisando de ajuda na saúde mental deles? Bom, Natália, eu costumo dizer que a gente tem que olhar para cada sentimento nossos e cada emoções, né? Às vezes a gente tem uma adrenalina em praticar um tipo de atividade que quando a tua saúde mental não está em dias bem, aquele prazer vai diminuir, né? Talvez é uma pessoa que está ali, que sempre foi mais calmo, vai apresentar irritabilidade, né? Sonos demais também, né? Excessivos. Sim. Ou falta do sono, porque às vezes a gente acha que a depressão é só a pessoa está dormindo demais, e a pessoa dorme demais, ele está depressivo. Não, a perda de sono também é um sintoma da depressão, né?
Então, assim, tem muitas características que traz a percepção da depressão. E é necessário que estejamos todos atentos, né? Não é só atento com nós mesmos, que às vezes a gente tem esse hábito de olhar só para si. Às vezes é um colega seu, às vezes é uma pessoa só conhecida, ou uma pessoa que você tem um contato no dia a dia, né? E você, por pouco tempo, uma conversa, um diálogo com aquela pessoa, você fala assim, essa pessoa parece não estar bem hoje. Você tem aquela percepção, né? E com esse olhar seu de empatia, de amor, né? Que é aquilo que a gente precisa para poder observar o outro, isso contribui mesmo muito para essa percepção da saúde mental. Então, tipo assim, se eu gosto muito de estudar, e de repente eu não tenho mais vontade nenhuma de estudar. Pode ser. Eu amo esporte, eu amo caminhar, fazer as coisas. E de repente, perdi o prazer para as coisas que antes eram boas para mim. Eram prazerosas para você, né? Esse é um dos sintomas da depressão. E a questão também, assim, de período, né? Sim. 6 meses, um período mínimo, né? Pra gente começar a perceber essas mudanças. Porque eu posso ter um desprazer, mas ele vai ser passageiro, né? E aí já está continuando, já tem 6 meses que isso já está persistindo e eu preciso procurar ajuda, né? É como o Bruno falou, né? Você ter uma saúde mental em dias, que você estando bem, quando fala em saúde mental, isso não quer dizer que você vai ter uma experiência de vida que vai trazer esse sentimento. Exatamente. De desinteresse, de tristeza, de vontade de chorar. E hoje, falar em chorar, é até bom trazer essa palavra, porque a gente acha que chorar é sinônimo de fraqueza. E não é. Às vezes, a gente cresceu ouvindo assim, homem não chora, né? Homem não chora. E por que homem não chora? O homem passa por experiências, assim como a mulher, que vai trazer esse sentimento. Então, a diferença é essa, é no período. Por quanto tempo você conseguiu lidar com essa situação e ressignificou, e quanto tempo isso persistiu em você. Muito bom. Agora, um dos dois vai responder para mim quais são os aspectos da vida cotidiana que podem gerar problemas em nossa saúde mental, na nossa vida emocional. Quais são aspectos que prejudicam? Uma pergunta bem delicada, porque, na minha opinião, enquanto enfermeiro, eu consigo ver que o mundo físico ele apresenta muitos riscos, né? E esses riscos, mesmo sendo externos, eles podem impactar-nos internamente. E uma outra forma são os riscos internos, que também podem nos impactar, inclusive fisicamente. Então, dentro do cenário do mundo real, existem muitos campos que podem alterar a nossa saúde mental. Um exemplo, o trabalho, a escola, a família, os amigos, né? Uma situação em comum que acontece, um acidente. Então, nós somos bombardeados por diversas situações. E essas podem nos impactar. Existe uma palavra chamada de resiliência. Resiliência é uma capacidade de um material manter a sua integridade após uma situação de estresse. Por exemplo, nós dizemos ali que o diamante é resiliente, ele consegue resistir a impactos. Mas às vezes a resiliência não é só o suficiente para nós. E tem um conceito muito bom, existe até um livro, um escritor que fala sobre isso, chamado de antifragilidade. Sim. Isso achei fascinante. Antifrágil o nome. Exatamente. Porque o ser humano ele precisa ser antifrágil, não apenas resiliente. Porque o resiliente ele não muda a sua forma quando ele sofre um impacto. Agora, o antifrágil não. O que é frágil? Frágil é quando ele, em uma situação determinada, de um estresse, ele se quebra. Ele tem uma condição, a partir daquele momento ele é destruído. O antifrágil é o contrário. Quando nós temos uma situação de estresse, nós melhoramos. Então, nós, seres humanos, temos essa habilidade de melhorar. Então, quando há essas desavenças no trabalho, quando há conflitos familiares, quando há circunstâncias incomuns, como acidentes, traumas que acontecem em nossas vidas, são momentos que podem afetar muito em nossa saúde mental. O luto, né? O luto, né? E quando se fala em luto, a gente não pode falar só em mortes, né?
Há pessoas aí que passam por uma amputação de perna, né? Perca de um animal querido, um término de uma relação, Exatamente. que tanto traz o luto, tanto para a esposa ou o esposo e os filhos também, né? Então, são muitos aspectos aí que traz e colabora com o adoecimento mental. E também tem pessoas que têm uma resistência melhor para determinadas situações e outras que são mais frágeis, né? E a gente não pode julgar o outro porque eu passei por isso, foi tranquilo para mim, então todo mundo tem que ser assim. Não é bem assim, né? A gente tem que respeitar as pessoas e não julgar. E aí, qual profissional que eu devo procurar nessa situação? Nesse caso aí, é preciso procurar o psiquiatra ou o psicólogo, né? São os dois que são preparados para melhor atender o paciente. E aí, Bruno? Isso mesmo. Então me diga aí a diferença do psicólogo pro psiquiatra, o que cada um vai ajudar Muito para bem. essas pessoas. Enquanto enfermeiro e participar dessa equipe multidisciplinar de assistência ao paciente, é muito nítido os papéis e as diferenças. Mas, da mente das pessoas mais comuns, leigas, pode soar um pouquinho misturado, né, entre eles, mas vamos deixar claro lá. O paciente, ele precisa de um apoio psicológico, é a melhor pessoa, exatamente o profissional dessa área, que hoje nós temos representados pelo psicólogo e pelo psiquiatra. O psicólogo é aquele profissional que ele atua de forma complementar junto com o psiquiatra, onde ele faz abordagens que vão analisar e entregar soluções, ajudar esse paciente a encontrar caminhos. Então, ele tem essa função primordial de direcionamento, de orientação, de escuta e aconselhamento. Depende muito da abordagem, como vai funcionar isso, mas o profissional psicólogo tem essa função. Agora, quando nós temos uma desordem de origem que é mais fisiológica, biológica, nós precisamos de um apoio e o profissional responsável por essa avaliação e essa prescrição é o psiquiatra, que é o médico especialista em psiquiatria. Então, os dois podem atuar de forma complementar? Sim, devem se necessário. Onde há o acompanhamento com o psicólogo, onde é feita essa escuta, essa orientação, esse direcionamento, essa autoavaliação também do paciente. E, se for necessário, o psiquiatra ele consegue intervir de uma forma mais direta, a gente pode dizer de mais biomédica, mas não é a única forma, tá? O psiquiatra ele também consegue fazer essa orientação, mas os dois precisam trabalhar em conjunto para a saúde dessa pessoa. Mas é que na nossa sociedade existe um preconceito que diz assim, eu não vou procurar o psicólogo nem psiquiatra porque eu não tô doido, né? O que vocês me dizem sobre isso? Será que a pessoa que está procurando um psicólogo e um psiquiatra é porque ele está doido? Qual é a função mesmo do psicólogo e do psiquiatra? Só mesmo cuidar de pessoas que estão com uma doença mental muito séria? Não, de forma nenhuma. Nós temos aí os profissionais da saúde que são exatamente para garantir a saúde. Então, os profissionais, eles não atuam apenas na ausência da saúde, né? Eles servem para manutenção. Eles são grandes auxiliadores para que nós não chegamos a esse estado, né? Hoje a gente chama de doido, louco, são termos que a gente nem usa mais na área da saúde, né? Porque nós entendemos que as pessoas têm dificuldades. E nós, quanto profissionais da saúde, ajudamos nessas dificuldades para evitar maiores transtornos, adoecimento e tudo mais. Então, se hoje algo me tira a paz, eu preciso de uma ajuda profissional. Muitas das vezes, nosso ciclo de amigos, por mais que maravilhosos que eles sejam, por mais vividos que eles sejam, por melhores que sejam os conselhos deles, não é o suficiente. Às vezes, a nossa família, por mais carinhosa e acolhedora que seja, não é o suficiente. E é por isso que nós precisamos desse apoio, de pessoas que têm conhecimento científico, que têm prática, experiência clínica para nos ajudar, para nos mostrar um caminho, uma solução. Então, os profissionais, eles servem para a manutenção da saúde. E esses profissionais só atendem pessoas ricas que têm dinheiro para pagar ou eles têm esse atendimento no SUS? As pessoas que são menos favorecidas têm esse atendimento no SUS também? Temos. Graças a Deus, nós conseguimos ter um acesso à saúde de forma gratuita, né? Gratuita entre aspas, nós conhecemos, mas o sistema de saúde, ele pensa também nessa abordagem. Então, nós conseguimos acessar psicólogos, psiquiatras, outros profissionais da saúde através da rede. E a principal porta de entrada que nós temos para a atenção à saúde é a unidade básica de saúde,
ou atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde, ela serve como uma porta de entrada porque ela está mais próxima de você. Então, no seu bairro existe uma microrregião onde você pode ser atendido, você pode fazer um agendamento e lá você é encaminhado para uma outra unidade especializada. Nós temos a Policlínica aqui em Paraupebas, com médicos psiquiatras, com psicólogos. Conheço alguns psicólogos de lá, são excelentes profissionais. Nós temos o CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, onde as pessoas podem receber acompanhamento com psiquiatra, psicólogo. Lá tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional. Então, é um grupo muito grande para dar o apoio que nós precisamos. Que bom. Só que nós conseguimos chegar lá através, principalmente, de regulação. Então, precisamos procurar uma unidade básica de saúde. Sim. E aí nós somos encaminhados para o CAPS. É possível ir direto no CAPS? É. Só que o mecanismo legal, correto, é procurar a unidade básica de saúde e depois para o CAPS. Aí tem medicação gratuita. Os profissionais estão lá para poder receber esses pacientes durante todo o dia, todos os dias da semana, exceto finais de semana. Então, esse apoio existe. Uma coisa também que me veio agora à mente é a questão das pessoas desistirem da medicação. Eles vão, né, recebem o atendimento do psiquiatra, começam a fazer o tratamento, aí alguma coisa não reage bem no organismo dele e ele, ao invés de procurar o psiquiatra novamente, desiste de tomar medicação e aí volta ao início, né? E o que vocês têm para me dizer sobre incentivar essas pessoas a não pararem com a medicação? Perfeito. Primeiramente, essa pessoa precisa entender o seu quadro de saúde. Não dá para você tratar quem não quer ser tratado. E nós temos esse princípio na saúde. O paciente ele é autônomo. Ele consegue decidir se ele pode ou não ser tratado. Só que se ele está numa situação de vulnerabilidade, onde ele não consegue ter a sanidade para decidir sobre isso, ele precisa de acompanhamento. Então, a família é extremamente importante nesse momento. A família ela vai dar o apoio que o profissional precisa para poder garantir a segurança e a saúde daquela pessoa. Então, se essa pessoa ela é incapaz de tomar essas decisões, nós precisamos do apoio de vocês, amigos e família, para nos ajudarem a fazerem esse paciente voltar a ser um ser humano que se sinta digno, que tenha saúde. Agora, se essa pessoa tem autonomia, nós precisamos conscientizá-la. Lembrá-la de que o tratamento ele faz parte da restauração da saúde dessa pessoa. Então, se há alguma inconsistência durante o tratamento, ela precisa informar para que a gente ajuste as dosagens, para que a gente ajuste a abordagem, para que nós possamos, então, enquanto profissionais, também ofertar a melhor terapia para o paciente. E muitas das vezes nós estamos acostumados com um determinado cenário e esse cenário é diferente para aquele paciente. Nós precisamos sim mudar a rota, nós precisamos sim pensar numa outra estratégia para conseguir entregar saúde e qualidade para essa pessoa. E algumas pessoas, elas pensam assim que, eu fiquei sentindo muito sono, não parei porque eu estava dormindo demais. E, na maioria das vezes, é um período de 15 dias a um mês, que é o processo da adaptação do seu organismo com a medicação. Então, precisa ter a persistência da pessoa para que, depois disso, a medicação comece realmente a fazer um efeito mais consistente, né, no organismo. Então, é preciso ter paciência com a medicação e não desistir. Então, a gente deixa isso aí para vocês. Não desista do tratamento, é importante. E agora, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Eu quero que a Divina me fale assim, alguns hábitos que a gente pode adotar para melhorar a nossa saúde mental. É buscar fazer uma atividade física, né? É buscar fazer coisas que te traz prazer. É uma viagem, né? Viajar é tão bom, né? Gente, contato com a natureza. Muito bom. Uma boa alimentação, Sim. né? Porque a alimentação também conta muito. Não é só cuidar do externo, né? A gente tem que cuidar do interno também. Sim. Então, é buscar sempre fazer aquilo que te traz prazer. A mulherada aí, né, vai pro salão, se arruma. Sim. Esses homens também, né? Porque Pra o cuidado é pra academia. Então, assim, esse cuidado, com esse cuidado em dias, olhando direitinho para isso aí, para poder estar bem. Isso, muito bem. Professora, se a senhora me permite Sim, permito. contribuir,
A Divina tocou em pontos muito importantes, né? Quanto à autoestima. Manter a autoestima elevada é muito importante para a saúde mental. Muito bom. Ter consciência do próprio valor. Saber o quanto você se doa para situações é importante para você manter uma boa saúde mental. Mas a nutrição é o fundamental. Sim. Existem estudos que dizem que o nosso intestino é o segundo cérebro. Pela sua capacidade de promover nutrientes que vão nos dar saúde, inclusive saúde mental. Os neurônios têm uma rede neural conectada ao intestino, né? Então, por exemplo, existem quadros depressivos que são de origem biológica, por falta de nutrientes. Exatamente. O complexo B12 é muito importante para a síntese de alguns hormônios, hormônios, de neurotransmissores. O intestino ele produz uma grande quantidade de serotonina. Não é exatamente a mesma serotonina que está no cérebro, mas ela é fundamental para o funcionamento do cérebro. Então, às vezes, o nosso distúrbio é biológico. Isso. E reflete na nossa saúde mental. E aí pode ser aquela diferença no comportamento que nós citamos lá no início. Costumava ser mais feliz, costumava ser mais social, e agora está um pouquinho mais restrito, um pouquinho mais isolado, e pode ser uma característica de uma nutrição desequilibrada. E Bruno, você falou sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade, né? E eu lembrei de uma esposa de pastor que eu conheço, que ela entrou em depressão, e ninguém entendia o motivo da depressão. E ela simplesmente estava de cama já dias lá naqueles sintomas, e aí ela resolveu ir ao médico. E realmente era questão hormonal. Então não era porque ela tinha sofrido alguma coisa, ela não tinha passado por uma situação triste, acidente, luto, nada. Era simplesmente porque ela estava com problemas hormonais e aí desequilibrado, né? Que você entende melhor que eu. E fez com que a depressão invadisse, né? Se instalasse. Então, é bem sério essa questão. E aí, a gente vai entrar nessa situação. Se eu tenho depressão ou estou com ansiedade, significa que eu estou em pecado? Significa que eu estou em falta de Deus na minha vida? Como que a gente pode explicar isso para as pessoas? Que eu acabei de responder aqui essa situação, né? E aí, como que vocês veem essa situação? De forma alguma, né? Tanto que a terapia e a espiritualidade, elas andam junto, né? Jamais uma pessoa que passa por esse estado de depressão é uma pessoa que não é cristã, é uma pessoa que não tem Deus. Foi o que foi dito aqui antes, né? São experiências, nós somos indivíduos que vivem constantes experiências. Aquilo que às vezes não afeta um, afeta o outro, né? E isso não nos faz fracos. Às vezes, algo que a gente já passou pela vida muito mais forte do que aquilo que nos deprimiu. Mas, naquele momento, a gente está passando por uma fragilidade que aquilo vem para a gente com uma força muito maior. Né? E também somos muitas vítimas de crenças. Quantas crenças, quantas coisas que as pessoas nos fizeram acreditar a vida toda, que às vezes a gente se cobra e se culpa por isso, né? Exatamente. São muitas coisas. Então, assim, eu até convido, né, a todos que abrem essa mala aí de crença, né? Vamos ver o que é realmente certo, o que é realmente errado, o que realmente me faz bem. Porque hoje em dia, e muito bom, é até plausível ver quantas mulheres hoje dançando zumba, que muitas religiões antigamente proibiam, né? Porque a dança era vista como pecado, né? Então, a pessoa, quando ele está passando por esse tratamento, por esse problema de depressão, ele busca Deus todos os dias, né? Ele busca, tanto que quantas pessoas, quando você fez a pergunta sobre a questão do abandono de remédios, me fez lembrar que quantas pessoas eu conheço que abandonou remédios porque foi a igrejas que ouviu dizendo que estava sendo curado. E a pessoa voltou para casa e abandonou o tratamento. E com um período X, tudo veio à tona de novo. Exatamente. E a gente tem que pensar no seguinte. Se a gente está com um problema no fígado, a gente tem o remédio do fígado, vai no médico. Qual é o médico do fígado? O médico do fígado. Então, tem um gastroenterologista que cuida de toda essa região abdominal. Esse daí, vai lá. Se você está com problema no coração, você vai no cardiologista.
Mas a gente tem o preconceito, né? Quando se trata do cérebro, da nossa saúde mental. E eu creio na espiritualidade, creio no impossível, creio no milagre, mas eu creio também que Deus, ele deu ao homem essa capacidade maravilhosa da inteligência e de ser capaz de ajudar o homem, ajudar o outro homem, né? Então, enquanto eu acho que o impossível, o milagre, ele vai depois que a gente já procurou os recursos naturais e eles não foram possíveis de nos ajudar. Mas a gente tem que entender que o psicólogo, quando ele também tem aquele respeito, né, pela espiritualidade do outro, seja ela qual for, que a gente precisa entender isso, que a gente tem que respeitar a espiritualidade do outro, seja qual for, mas que ele é um ator de ajuda, de colaboração nesse processo psíquico. O psicólogo e o psiquiatra. Eles também são de Deus. Eles também são seres humanos usados por Deus para abençoar a vida das pessoas. Então, é possível, sim, se buscar essa ajuda e também não pensar que o outro que está em depressão, ele é porque está em pecado. É porque ele está afastado de Deus. A última coisa que essa pessoa precisa é de julgamento. Verdade. A última coisa. Então, não vai ter acolhimento nenhum com julgamento. Eu acho que essas falas, elas afastam mais a pessoa da sua espiritualidade, porque aí ela pensa, já que eu estou assim, eu estou em pecado, eu não presto, então eu vou me afastar de Deus. E é o contrário, né? É o momento que ela mais busca. Eu gostaria de complementar, fazendo um convite para vocês que estão nos assistindo, para que vocês possam seguir o nosso canal, Fadeza TV, para que você possa ter acesso a esse e outros conteúdos, descobrindo um pouco mais sobre como a faculdade funciona, que tipo de conteúdo nós temos para oferecer para você. Então, por isso, deixe sugestões de comentário aqui embaixo também. Interaja, compartilhe, por favor, nas suas redes sociais, Instagram, WhatsApp, com a família. E levando essa mensagem de preservação da saúde mental. E além desse, também gostaria de fazer um outro convite, que seja um ator da saúde mental dos seus amigos e família. Não deixe apenas as pessoas procurarem um apoio profissional em momentos críticos. Né? Isso. Cuidado com as suas palavras. E aí eu não posso ver ninguém triste porque eu quero que aquela pessoa seja feliz. Que ela experimente o bem-estar. E que é possível a gente experimentar esse bem-estar, né? Mudar, eu estava falando isso na sala de aula esses dias, vamos mudar a lente que a gente está enxergando o mundo. Uma lente pessimista, uma mente que qualquer coisa, né, está nos abalando, mas vamos colocar uma lente mais alegre, uma lente positiva, que a psicologia positiva é um ramo da psicologia, uma abordagem que ela trabalha a prevenção e não a doença. E eu acho ela muito interessante a gente ser abordada tanto em escola, em instituições, porque ela não espera que você adoeça. Ela te dá ferramentas para não adoecer. E uma dessas ferramentas é a gratidão. Acordar e dizer, muito obrigado pela vida. Muito obrigado. Então, está sempre agradecendo. Substituir a reclamação pela gratidão. É uma das formas que a psicologia positiva usa para prevenir o adoecimento psíquico. Pessoal, gostei muito da nossa conversa. Olha só como a Fadeza é. Tem o coordenador de enfermagem aqui falando conosco. E nós temos uma acadêmica de psicologia dando show aqui também. Aqui, minha Fadeza. Nós somos assim, né? Excelentes do acadêmico até a coordenação, direção, tudo nós somos excelentes. Que bom.
E eu estou muito feliz com o resultado, com a nossa conversa, com o resultado do nosso podcast. Eu quero que a gente tenha outras oportunidades de estar aqui falando, conversando. Façam vídeos, explorem o conhecimento de vocês e coloquem nas redes sociais. Aproveitem as oportunidades para comunicar às pessoas aquilo que vocês estão vivendo e aprendendo. E eu quero agradecer ao Bruno, vou dar a oportunidade para ele encerrar a fala dele e também a Divina. Perfeito. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, Natália. Eu gostaria de encerrar com uma frase. Ótimo. Uma frase que tem me impactado e eu acho que pode servir também para alguns colegas. Chama-se Oração da Serenidade. Oração da Serenidade diz o seguinte: conceda-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as coisas que posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Eu acho que essa é a principal característica para manter uma saúde mental. As coisas que posso mudar, eu mudo. Coragem. As coisas que não posso mudar, eu preciso aceitar. E ter a sabedoria para reconhecer as que posso e as que não posso. A frase do Bruno, a fala dele, né? Deu aquela esquentadinha no meu coração. Não sei no seu. Mas realmente, a gratidão, ela é linda. Né? Quando você é grato, você sempre justifica. Isso aqui tá ruim, mas poderia ser pior, né? A gente sempre... É igual a murmuração, mas igual falou, quando amanhece o dia, quando você agradece, o dia flui bem melhor. E eu quero terminar com gratidão. E o convite, né? De convidar as pessoas que não tenham medo, não há vergonha em buscar ajuda. Não tem por que ter vergonha em buscar ajuda. Eu, como estudante de psicologia, né? Mas eu faço terapia e eu não tenho vergonha, eu tenho prazer de dizer isso. Claro. Eu faço terapia, lá eu choro, lá eu sou eu de verdade. Que em muitos lugares a gente não consegue ser, né? Muitos lugares você tem medo de falar das tuas dores e achar que está incomodando o outro, né? Ai, será que ele dá a paciência de me ouvir? E outra coisa, gente, vocês são respaldados por lei. O que fala dentro de uma sessão de terapia vai ficar ali, né? E essa empatia, esse amor, esse cuidado que o psicólogo tem com a gente é divino, é lindo, né? Então, é gratidão. Muito obrigada, Natália, pelo convite, tá? Para mim foi maravilhoso, muito conhecimento. Obrigada, Bruno. Agora, gente, eu quero saber se vocês estão sabendo da Semana Acadêmica Interdisciplinar que vai acontecer aqui na FADES. Vocês estão sabendo, gente? Da psicologia? Não, da psicologia, da enfermagem, da educação física e da nutrição. Tudo junto. Ah, tá. Agora essa semana. Isso. Ixi, puxei sardinha pro meu, filha, porque eu só vi da psicologia. Puxa pro seu... Olha, a enfermagem também estará presente, vai estar com uma roda de conversa, vai ter oficinas também. Então, todos estão convidados para participar e celebrar esse momento voltado para a saúde mental. Exatamente. Saúde integral, gente. E outra coisa, que é a cereja do bolo, gente. 20 horas de atividades complementares. Gente, eu tenho... Olha, ele até me ajuda a falar. Então, tá bom demais. Não perca essa oportunidade. Vem pra FADESA você também.